A paz do Senhor, povo de Deus! Tudo bem com vocês, gente? Hoje eu trago uma palavra para os nossos corações e algo que Deus falou ao meu coração e eu quero dividir com você, tá bom? Lá no livro de 2 Reis, no capítulo de número 8, a partir do versículo de número 1, estou aqui com a minha Bíblia e o Senhor ministrou ao meu coração sobre essa palavra e eu creio que vai também falar ao teu coração. Eu vou ler alguns versículos para nós, mas você lê o texto do versículo 1 até o versículo 6, tá bom? Para a sua meditação. Eu vou ler alguns versículos para nós, para não tomar muito tempo aqui no vídeo. Diz assim, capítulo 8, versículo 1. Então falou Eliseu, a mulher de cujo filho ele havia restaurado a vida, dizendo: levanta-te e vai tu e tua casa e te hospeda, onde quer que conseguires te hospedar. Porque o Senhor chamou uma fome, e ela também sobrevirá à terra por 7 anos. A mulher se levantou e fez segundo o dizer do homem de Deus. E ela se foi com a sua casa e se hospedou na terra dos filisteus por 7 anos. Vamos pular para o versículo 6, para a gente adiantar. Diz assim: e quando o rei perguntou à mulher, ela lhe contou. Assim o rei indicou a ela um certo oficial, dizendo: restaura tudo o que era dela e todos os frutos do campo, desde o dia em que ela deixou a terra até esse exato momento. Amém? Para melhor entendimento seu, você lê o capítulo 8, tá bom? Até o versículo 6 completo. Tá? Então, para nós entendermos melhor essa história, né, e entender o que o Senhor quer falar conosco, acontece que Ben-Hadad, né, era o rei da Síria, um homem forte, valente, com um grande exército, e ele toma uma decisão de atacar Samaria. Só que a forma que Ben-Hadad, rei da Síria, ele ataca Samaria é diferente. Não vai ser com guerras, né? A palavra do Senhor diz que ele vai usar de estratégia. Por quê? Porque ele vai cercar Samaria. Ele não vai atacar com guerras, ele vai cercar Samaria. Ele vai se alojar com seu exército ali próximo a Samaria. E ali eles ficam por longos dias. Eles estão bem preparados, eles levam alimentos, eles estão bem preparados porque eles não sabem quanto tempo eles vão ficar ali, né? Alojados ali. Por quê? Porque eles esperavam que algo acontecesse dentro da cidade de Samaria, a ponto das autoridades abrirem os seus portões para que eles pudessem entrar e tomar Samaria. Então esse era o propósito do rei Ben-Hadad, né? E com isso começa a acontecer algumas coisas dentro da cidade de Samaria. E a primeira é que falta alimento, a comida acaba, né? E a palavra vai dizer que eles começam a vender cabeça de jumento a fim que as pessoas se alimentassem disso, e também esterco de pombos. Você pode ler nos capítulos anteriores que você vai entender melhor a história. Né? A Bíblia diz que eles vendem cabeça de jumento, eles vendem estercos de pombo a ponto do povo se alimentar disso. Isso é para nós imaginarmos o tamanho da fome que estava sobre aquele lugar. Né? A Bíblia diz que o rei de Samaria, ele sai pela cidade e ele vai ver duas mulheres discutindo a respeito de quê? Que elas tomam uma decisão. Hoje nós vamos comer o teu filho, amanhã nós cozinharemos e comamos o meu filho. Olha o ponto que esse povo chegou, a ponto de desejar comer os seus próprios filhos por causa da fome. Olha isso. Mas aí você imagina, mas não era o povo de Deus, não era o povo de Deus, por que que o Senhor permitiu? E tudo isso por causa da desobediência do povo.
No versículo que nós lemos aqui, capítulo 8, a Bíblia diz que o Senhor chamou a fome. Isso tudo por causa da desobediência do povo e da apostasia, porque o povo se afastara do Senhor. Então, por isso que veio essa grande fome sobre Samaria. E aí nós vamos perceber o quão bom é você ser obediente, o quão bom é você não se apostatar do Senhor e continuar crendo no Senhor. A gente vê que a desobediência te permite perder coisas. A desobediência te afasta do Senhor, te faz você passar por coisas, como esse povo passou pela fome. Foi necessário para eles reconhecerem e voltarem-se para Deus. Mas só que para aquele que obedece, como essa mulher aqui, obedeceu à voz do profeta, e era uma mulher dentre aquele povo que continuou crendo no Senhor. O que o Senhor faz? Ele envia o profeta e fala para que essa mulher, juntamente com a sua casa, fossem se hospedar durante 7 anos em outro lugar. E ela foi para a terra dos filisteus e ali ela passou 7 anos, que foi o período dessa fome em Samaria. Então, quem obedece, o Senhor livra da fome. Né? Então, nós vamos ver que a obediência, né, te livra da fome e te faz prosperar em outro lugar, te faz viver em outro lugar. Mas aí você olha para essa palavra e diz assim, é só através da obediência? Mas se nós formos ver a fundo, essa mulher, o texto começa a dizer, a mulher a qual o profeta Eliseu ressuscitara o seu filho. Quem foi a mulher que o Senhor ressuscitou o seu filho? Né? Foi a sunamita. Né? Nós vamos ver isso lá no capítulo 4, a partir do versículo 8, que Eliseu ressuscita o filho da sunamita. Por quê? Porque essa mulher vê o profeta Eliseu passar e ela enxerga a necessidade do profeta. A Bíblia diz que ela dá pão para ele, convida ele para entrar e depois disso ela faz um quarto para o profeta. Olha só que mulher generosa. Essa mulher, ela faz isso independente do que o profeta pode fazer por ela. A intenção dela não é o que o profeta pode fazer por ela, mas o que ela pode oferecer ao profeta. Então, ela vai ver a necessidade do profeta, que é o que? Ele precisa de pão e ele precisa de um quarto. E ela faz isso com ele. E o profeta, ele vai ficar constrangido e ele começa a observar, né, a vida dessa mulher, dessa sunamita. E ele pergunta ao seu servo Geazi, o que nós podemos fazer por essa mulher? Por ela ser tão generosa conosco. E Geazi vai dizer assim, olha, Senhor, eu observei que ela não tem filho. Então ele vai dar um filho para ela e ele vai profetizar sobre a vida dela, melhor dizendo, ele vai profetizar sobre a vida dela e vai dizer, olha, durante um ano, nesse determinado tempo, você terá um filho. E assim acontece. E isso é uma das primeiras providências de Deus na vida dessa mulher por causa da sua bondade, da sua generosidade, da sua obediência. É o que? Ela consegue aquilo que ela desejava sem pedir, que é o que? Um filho. Só que no decorrer, você conhece a história, no decorrer do tempo, eu não vou contar pra gente não sair do contexto aqui. Mas só pra gente entender, o filho dela vem a falecer, né, com um determinado tempo, mas o profeta Eliseu volta e ressuscita o filho dela. E a gente chega aqui, nesse contexto que o profeta Eliseu vai e fala para que ela saia da cidade e vá para outro lugar. Né? Então a gente percebe que quando ela viu o profeta, ela não deixou faltar pão e ela não deixou faltar um quarto para que ele viesse descansar. E o Senhor vai repetir isso com essa mulher, porque o Senhor vai enviar um lugar para ela ficar, aonde ela não vai passar fome, e o Senhor vai providenciar um lugar para que ela possa descansar com a sua família. Né? Porque quem recebe, né, um profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Então o Senhor, ele abençoa dessa forma essa mulher.
né? E quando o rei Ben-Hadad ele cerca Samaria, nós vamos ver que no portão da cidade de Samaria há 4 leprosos. E o Senhor, ele vai usar esses 4 leprosos para trazer provisão para dentro de Samaria. Nós vamos entender que os leprosos, eles não poderiam habitar dentro da cidade. Ou seja, então eles ficavam do lado de fora, tinha um lugar reservado para os leprosos. Eles iam até o portão, porque, como de costume, o povo de Samaria, né, deixava o resto de comida do lado de fora do portão e eles iam lá buscar alimento para que eles pudessem se alimentar com o resto de comida. E o que acontece aqui é que esses 4 leprosos estão na porta do portão de Samaria, mas não há alimento, nem dentro de Samaria e nem fora de Samaria. Então eles começam a falar entre si, olha, se a gente entrar dentro de Samaria, a gente morre, porque lá não tem comida. Se a gente ficar aqui, a gente morre. Então a única solução que eles veem é ir até o acampamento dos sírios. Porque eles dizem assim, se os sírios nos deixar vivos, nós viveremos. Se não, nós morreremos. Então a única chance que eles têm é de ir até o acampamento dos sírios. Só que quando esses leprosos tomam essa atitude de se levantar, o Senhor vai usar esses 4 leprosos e no ouvido do rei Ben-Hadad e do seu exército, enquanto os leprosos se levantam e começam a andar, o rei da Síria e o seu exército começa a ouvir como se fosse um grande exército, bem armado, com cavalaria. Então, no ouvido do rei Ben-Hadad e do seu exército, eles estão ouvindo um grande exército vindo ao encontro deles. Mas na realidade são 4 leprosos que estão caminhando. Sabe o que o Senhor está dizendo para nós? Que quando nós se levantarmos, o Senhor ele vai começar a confundir os nossos inimigos, porque confundidos eles vão ficar quando a gente começar a caminhar. Você está entendendo o que o Senhor está dizendo para você? Se levanta, começa a caminhar, porque os teus inimigos vão começar a ficar confundidos. Esses que pensaram que o povo ia morrer, que ia chegar ao ponto do povo abrir os portões de Samaria para que eles viessem invadir. O Senhor vai entrar com a providência, aleluia, e mostrar para esse povo que o único que poderia salvar eles, que poderia providenciar eles é o nosso Deus Altíssimo. E ele vai mostrar para esse povo ingrato que se apostatou, que desobedeceu. E eles vão reconhecer isso. Então o Senhor vai usar 4 leprosos para trazer provisão para dentro de Samaria. O Senhor vai usar 4 pessoas impróprias, que ninguém dá nada por eles, que ninguém imagina que há de vir alguma coisa sobre a vida deles, para trazer sustento para Samaria. E o que acontece é que quando esses leprosos se levantam e chegam ali no acampamento de Ben-Hadad, eles vão perceber que o rei Ben-Hadad não se faz mais presente ali. O seu exército também não se faz mais presente ali, porque eles saem correndo e deixam todas as coisas. Até os seus cavalos eles deixam ali. Até os seus cavalos eles deixam ali. Então aqueles 4 leprosos eles se alimentam e eles voltam para Samaria para dizer ao rei o que havia acontecido. Então olha só como o nosso Deus ele é maravilhoso. Ele usa 4 leprosos para trazer provisão para dentro de Samaria. E aí nós vamos perceber que a fome acaba. A fome acaba em Samaria por causa disso e a sunamita ela volta para sua terra. Só que quando a sunamita volta, ela se depara com a sua terra ocupada por outras pessoas. E sabe o que ela faz? Ela vai direto falar com o rei. Sabe por quê? Porque essa mulher entende que tem coisa que é para o profeta resolver e tem coisa que é para as autoridades resolver. Quando seu filho morreu, ela foi direto ao profeta, porque ela sabia que o único que poderia trazer vida de volta para o filho dela
era o profeta. Agora aqui é relacionado a terras, então ela vai direto à autoridade e ela vai procurar as suas terras. E olha só que algo interessante que acontece quando ela chega lá. Quem tá lá? Geazi. E o rei tá conversando com Geazi a respeito dos feitos de Eliseu, né? E aqui, irmãos, eu quero abrir um parênteses. Não quero dizer que isso seja total verdade, mas é um pensamento meu. E eu quero dizer aqui que provavelmente Geazi possa ser um desses 4 leprosos. Por isso que ele está aqui conversando com o rei de Samaria a respeito dos feitos de Eliseu. Possa ser que seja, né? Porque nós vamos ver alguns capítulos atrás que Geazi, ele fica leproso, né? Então, assim, acho que é capítulo 5, se eu não me engano, Geazi, ele fica leproso, porque ele quer pegar o dinheiro de Amã, né? Então, ele fica leproso porque Eliseu, ele rejeita, né, o dinheiro de Amã, mas Geazi, ele corre atrás e pega o dinheiro, então ele fica leproso. Então, no meu entendimento, se a gente for seguir os capítulos aqui, Geazi poderia ser um dos 4 leprosos que foram usados para trazer provisão para dentro de Samaria. Então, por isso que aqui ele está conversando com o rei. E o rei quer saber de Geazi quais eram os feitos de Eliseu. E quando a sunamita chega perante o rei, Geazi está lá conversando com ele. Né? Eu não sei se está do lado de fora do portão, como que eles estão conversando, né? Mas Geazi está conversando com o rei. Isso é uma hipótese que eu estou falando aqui. Ele pode estar leproso ou não. É só um parênteses que eu abri aqui para a gente entender. Né? Então Geazi tinha muitas coisas para contar para o rei. Só que a história que Geazi ele decide contar para o rei é que o profeta Eliseu profetizou um filho sobre a vida da sunamita e depois esse filho veio a morrer e ele mesmo ressuscitou essa criança. Então a história que Geazi decide contar para o rei é essa. Então quando o sunamita chega, ele diz assim: olha, rei, essa é a sunamita a quem o profeta Eliseu ressuscitou seu filho. E o rei pergunta a ela: é mesmo? Então como que foi a história? E ela vai repetir tudo aquilo que Eliseu fez sobre a vida dela. E a palavra do Senhor vai dizer que o rei restitui tudo o que era dela, todas as suas terras e tudo que a terra produziu durante o tempo que ela ficou fora. Então a gente vê a providência de Deus sobre a vida dessa mulher. Essa mulher tem um testemunho de vida maravilhoso. Porque por 3 vezes eu posso dizer aonde Deus agiu na vida dela, dando um filho para ela, aonde o filho veio morrer e Deus, usando o profeta, ressuscitou. E agora, quando a fome veio em Samaria, o Senhor livrou ela da fome e livrou o seu filho da fome também. Então, a gente entende que através da nossa obediência, da nossa fidelidade com Deus, né, da nossa generosidade, nós conseguimos alcançar coisas extraordinárias. Então decida hoje ser obediente ao Senhor, seguir o seu caminho, seguir a sua palavra. Amém? Porque é melhor, muito melhor, que nós possamos permanecer nesse foco de obediência à sua palavra. Ler, ouvir, guardar e praticar e ser obediente ao Senhor. Amém? Que você possa ter recebido da parte de Deus e ter entendido que através da tua obediência você tem providência de Deus. Através da tua obediência você fica mais próximo do Senhor. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, em nome de Jesus.